Oi, pessoal. Esse é um vídeo para quem gosta de literatura. Mas antes, uma pergunta. Já ouviu falar na expressão luto antecipatório? Não? Vem comigo então e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, o que é o luto antecipatório? Luto antecipatório é o nome que se dá para o processo que tem início diante da percepção de uma determinada perda, sem que ela de fato tenha ocorrido em 100%. Como assim, Jason? Imagina que tu tem uma empresa e que com o advento da pandemia tu percebe que tu está indo à falência. Não tem nada que tu possa fazer para evitar esse desfecho. Isso pode dar início a um processo de luto antecipatório. Uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma doença sem cura, que vai levar ela ao óbito, pode também dar início a um processo de luto antecipatório. Como isso se relaciona com a literatura no início da nossa fala, né? Bom, Manuel Bandeira, um dos poetas de língua portuguesa mais famosos, tem um poema chamado Consoada, que se relaciona muito bem com essa ideia do luto antecipatório. Como? Manuel Bandeira nasceu em 1886 e com 18 anos de idade foi diagnosticado com tuberculose, uma doença que para a época era fatal, matava muita gente. Então, com 18 anos de idade e com esse diagnóstico, Bandeira fica assustado com essa ideia eminente da morte, e isso altera toda a sua estrutura, todo o seu planejamento de vida. Em um poema dele, ele tem escrito que o pai dele criou ele desde menino pequeno para ser arquiteto, mas que com a perda da sua saúde, ele acabou se tornando poeta, poeta menor, que é o termo que Bandeira usa para se referir a ele mesmo. Em um outro poema muito famoso chamado Pneumotórax, Bandeira aborda muito essa ideia por meio de uma frase muito interessante, que é a vida que poderia ter sido e que não foi, trabalhando então essa ideia do luto, da perda da saúde, daquilo então que agora ele consegue fazer com a vida que ele tem, não com a vida que ele tinha, com aquilo que ele havia planejado para si. Isso acaba influenciando significativamente na escrita literária do Bandeira, que acaba sendo marcada muito por um pessimismo e também pela presença da morte. Ironicamente, Manuel Bandeira morreu com 82 anos de idade, ou seja, ele acabou não sendo vítima da tuberculose de forma precoce, como muita gente na época era. O poema Consoada, que é o meu favorito do Bandeira e o meu poema favorito na vida, é mais ou menos assim. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria, ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar.